Olá, nesse vídeo veremos os motivos físicos pelos quais essa rocha, localizada na cidade cristalina de Goiás, tem estado, está e estará por um bom tempo nessa posição, sem mudar. Estudaremos a estática. E para aquilo comecemos com um conceito associado aos motivos da estática, o equilíbrio. Se diz que a palavra equilíbrio vem do latim a equilibrium e estaria associado com aequium, que seria igualdade, mas uma igualdade dá uma libra que no nosso dia a dia não usamos muito bem essa palavra, mas sim fazemos uso do signo do zodiaco. Mas claro está, uma libra de estar em equilíbrio significa que ambas medidas, ambas massas estão com o mesmo valor. Mas hoje em dia vale a pena mencionar que fora da balança sempre há que procurar a equidade. Uma equidade entre homem e mulher em todos os âmbitos possíveis e sempre será o Homero e a luta. Mas se voltarmos para o tópico físico, quais seriam os motivos pelos quais essa maçã sobre uma mesa está em equilíbrio? Se experimenta uma força em virtude da atração gravitacional chamada de peso, se a mesa reage criando sobre a maçã uma força na mesma intensidade, só que no sentido oposto, chamada de normal, perpendicular à própria superfície, diríamos que simplesmente seria o somatório das forças na vertical, por mais que seja vetorial, mas simplesmente agiriam ao longo do eixo vertical. No eixo Y, uma força para cima, a força normal, o peso que age na direção para baixo, ao longo do eixo Y, equivalente à massa vezes a gravidade que experimenta-se sobre a superfície terrestre, implicando que esteja em repouso, que esteja sem aceleração, que esteja em equilíbrio, implicando que a força normal apresenta uma intensidade equivalente ao peso desse objeto ou da maçã. Ou seja, satisfaz a primeira lei de Newton. E quando satisfaz-se a primeira lei de Newton, estaria-se mencionando que é um equilíbrio dinâmico, pois o somatório de todas as forças que agem sobre um determinado objeto é equivalente a zero. Portanto, esse objeto não acelerará. Permanecerá com seu mesmo estado de movimento. Poderia ser que esteja localizado num instante inicial e permanecerá nesse mesmo estado, nessa mesma posição por sempre e para sempre. Ou, se não tem aceleração, poderia ser que esse objeto se desloque a velocidade constante, como se observa aqui nessa imagem. Mas nessa última situação não se estaria dizendo se o objeto estaria estático, pois apresenta movimento. Há que estabelecer outra condição. Por mais que a aceleração seja zero, haveria que dizer que o objeto deverá apresentar uma velocidade constante equivalente a zero para que sempre esteja na mesma posição, sem mudar, igual que a rocha da imagem inicial. Essa seria a condição para estabelecer o critério de estático, esse objeto. Mas poderia ser um corpo rígido também, no qual, em relação aos seus centros de massa, age uma força a uma determinada distância, e essa força não necessariamente é paralela à direção do ponto em relação aos centros de massa. Uma força com uma determinada intensidade, com uma determinada direção, fazendo que esse objeto tenha a chance de rotar, mas em outro ponto, também há outra força com outra intensidade, a outra distância, fazendo que esse objeto, segundo nossa intuição e perspectiva e visão, diríamos que seria no sentido horário, poderia girar em torno desse centro de massa. Mas se o somatório de todas as forças que agem sobre esse objeto, no caso da segunda lei de Newton, é equivalente a zero, em virtude de que ambas forças são da mesma intensidade, mas direções opostas, diríamos que esse objeto não permanecerá em repouso completamente, pois deveria começar um giro. E como poder caracterizar outra condição para o equilíbrio? A resposta está relacionada com o torque. O torque total que age sobre esse sistema não é zero. Para que seja zero, deveria justamente não acelerar, mas em virtude de que não é zero, esse objeto começa a girar, mudando seu estado de repouso, adquirindo uma velocidade angular, apresentando uma aceleração angular que não é zero.
E, portanto, mudando completamente de orientação, que poderíamos relacionar em uma imagem à direita, em um instante posterior, e atingindo uma estabilidade de tal forma que as duas forças fiquem nas direções opostas, como eram anteriormente, só que esse objeto ficaria distorcido, ou melhor dito, com outra orientação, até parar. Como acontece justamente com esse spinner. Você faz uma força, o objeto gira em torno do seu centro de massa, em virtude do torque aplicado pela pessoa, que nesse caso no espaço não experimenta gravidade, deveria chamar-se no português o estado de gravidade, mas aqui significa outra coisa, essa palavra. Até que esse objeto pare e, portanto, seu movimento cesse. Ou seja, que a condição de equilíbrio dinâmico poderia estabelecer-se para o caso translacional, satisfazendo a primeira lei de Newton, mas para o caso estático, além da primeira lei de Newton, deverá estar com velocidade constante equivalente a zero por completo. E para o caso rotacional, poderíamos dizer que, do somatório de todos os torques que agem sobre esse objeto aniquilam-se entre si, o objeto poderia apresentar uma velocidade angular constante, mas nesse caso específico de ser estático, deve ser equivalente a zero, não fazendo giros ou não apresentando giros. Dessa forma, com esses dois critérios a mais, incluindo o equilíbrio dinâmico de forças e de torques, tem-se as condições necessárias para estabelecer a estática. E com essa breve introdução, nós veremos em um próximo vídeo para executar alguns exercícios.